Buenas! A tag div é usada basicamente para dividir a página HTML em blocos, que podem ser usados como container para colocar e organizar os outros elementos HTML. Podemos pensar nessas divs como caixas que podem ser empilhadas, organizadas e configuradas para ficar com a aparência que nós precisamos para montar a estrutura das nossas páginas. As divs podem ser estilizadas com CSS, alterando a sua altura, largura, cor e assim por diante. Para estilizar uma div, podemos usar classes, assim como fizemos nos parágrafos e outras tags nas aulas anteriores. Por exemplo, podemos pensar nessa imagem como sendo o body, o fundo lá da nossa página. Então, a gente pode ir adicionando caixas para montar o layout. Então, adicionamos uma primeira caixa, usando toda a largura da página e com uma altura determinada. Depois adicionamos outra caixa, só que ao invés dela ser empilhada de baixo para cima, ela é empilhada de cima para baixo, do topo, lá de cima, para baixo, da esquerda para a direita. Ela sempre vai se empilhar encostando na próxima de cima. Essa segunda também está utilizando toda a largura da nossa página, do body, mas a altura dela é bem menor. Mais uma. Essa aqui agora, ela pode representar o conteúdo da nossa página, onde vai o texto, as imagens e assim por diante. Podemos notar que ela não ocupa toda a largura. Digamos que a gente está ocupando em torno de 80% da página. E também ela está com uma altura bem maior, para poder caber todo o conteúdo lá dentro. A próxima pode ser um rodapé, onde vai ficar as redes sociais, outros contatos e assim por diante. Depois disso, nós podemos começar a determinar o que cada uma vai ser. Como a gente falou, aqui vai ser o banner. Essa segunda vai ser o menu com as opções, com os links. Aqui, o corpo da página vai colocar o conteúdo, textos e imagens. E o rodapé, os links, outras informações e redes sociais. Ok. Agora, a gente pode começar a colocar cores. Então, lá no fundo, a gente coloca uma cor mais escura para destacar o conteúdo da frente. Depois, colocamos uma cor no fundo do banner e outra aqui no fundo do menu. Essas cores não precisam ser as cores finais, podem ser umas cores básicas só para a gente poder organizar e entender onde vai ficar cada parte. Como essa parte está mais escura, já aproveitamos para colocar a cor da fonte do texto com uma cor clara para dar o contraste. Depois colocamos a cor também no rodapé, bem escuro, e a fonte mais clara. E por último, colocamos a cor na página, para dar o contraste com as imagens e os textos. Depois disso, ainda podemos colocar um banner, uma imagem, logo e outras imagens que a gente quiser, lá em cima, para ser o nosso banner. E depois, a gente tira as marcações aqui, das bordas. Pronto! Ficou com uma estrutura básica de uma página. A partir disso, agora a gente pode começar a pensar em codificar essa estrutura para criar o layout da nossa página. Bom, vamos lá ver alguns exemplos na prática. Então, nós já temos aqui a nossa pastinha com os nossos arquivos e aqui o Visual Studio Code aberto. Para não misturar o conteúdo, vamos criar aqui um outro arquivo. Viemos aqui, clicamos em New File e podemos dizer que é css-div.html. Enter. E aqui vamos criar, então, uma nova página. Começamos a escrever HT, escolhemos 5. Trocamos aqui codificação para português do Brasil e o título trocamos para divs em CSS. Aqui dentro do body podemos criar uma tag H3 e escrever a mesma coisa, divs em CSS. Aqui embaixo vamos criar a nossa primeira div. Então, começamos a escrever div, enter. Pronto, criou para nós a nossa div, uma divisória naquela parte ali. Mas como a gente não tem ainda configuração nenhuma, ela não vai aparecer. Mas a gente pode já colocar um conteúdo aqui, por exemplo assim, ó. Esta é a primeira div. Vamos salvar e abrir o nosso arquivo. Então, vemos aqui, CSS div, e ela abre para nós no navegador. Vou dar um zoom. Pronto, mas não tem diferença nenhuma. Ficou um texto normal, como a gente já estava fazendo antes. Agora, para poder configurar ela, a gente tem que criar, então, o CSS. Então, a gente volta lá no nosso arquivo. Vamos incluir aqui o nosso estilo CSS. Então, vamos colocar um comentário, como fizemos antes. Inclui
o arquivo CSS. E embaixo, link, e escolhemos CSS. Ele vai nos perguntar qual o arquivo. Então, como o nosso nome está em português, estilo, começamos a escrever, ele vai autocompletar para nós. Pronto. Ctrl S. E agora a gente pode abrir o nosso estilo e começar a digitar as configurações daquela div. Bom, a gente já viu classes antes. Agora a gente pode, então, criar uma classe para configurar aquela div. A gente pode chamar de div1. Então, demos o nome de div1 e agora a gente vai colocar as configurações lá para dentro dessa div1. Podemos determinar uma altura, escrevendo height. Por exemplo, a gente quer que ela fique com 150 pixels. Então, 150 px e largura. Width, começamos a escrever width. E 150 px também. Ok. Vamos já determinar que ela vai ter uma cor de fundo. Então, começamos a escrever background color. A gente pode escolher uma cor aqui da lista, digamos que seja essa aqui. Podemos salvar e atualizar a nossa página. Não mudou nada, porque a gente ainda não colocou a div, a gente criou a classe, mas a gente não usou. Então, vou esconder essa parte do menu para ficar com mais tela. Vou puxar ele para cá, esse segundo arquivo, para a gente ver. Então, aqui vai ficar a parte do CSS e aqui vai ficar a parte do HTML. Então, a gente cria aqui no CSS, usa aqui no HTML. Sempre assim, cria no CSS, usa aqui. Como a gente não usou ainda, então a gente tem que vir aqui dentro e determinar que vai ser essa div1 usada aqui. Então, começamos a escrever class div1. Agora sim. Então, agora a gente tem ela ali e estamos usando ela aqui. Ctrl S, F5. Agora sim. Ela ficou, então, criou uma div com 150 pixels de largura e 150 de altura. Se a gente quiser alterar alguma coisa, é só vir aqui. Por exemplo, quero uma largura maior, 350. Ctrl S, F5. Sempre assim. A gente pode criar mais uma. Então, aqui embaixo, ponto, para criar uma classe, div2. E nessa aqui a gente pode colocar configurações diferentes. Por exemplo, a gente pode trocar também o texto. Então, digamos que o tipo de fonte aqui vai ser diferente de lá. Então, aqui vamos colocar uma fonte Arial, um tamanho bem maior. Por exemplo, font size, tamanho 24 px. E as cores, background color. E colocar uma cor mais escura. Vamos salvar aqui. Não podemos esquecer de salvar os nossos arquivos. Criamos a configuração aqui no CSS, salvamos. Vamos usar aqui no HTML e salvamos também. Então aqui a gente tem que criar uma nova div. Vamos colocar aqui, esta é a segunda div. E aqui, class div2. Pronto. Então agora nós criamos ali a 1 e a 2 e estamos usando a 1 e agora a 2. Lembrando de salvar, Ctrl S e F5. Pronto. Podemos notar que a fonte ficou bem maior do que a primeira, porque a gente configurou para que ela ficasse com 24 pixels. Mas por que ela ficou com uma altura e uma largura diferente? Aqui a gente determinou que essa primeira teria uma altura de 150 pixels e uma largura de 350 pixels, com a cor de fundo essa aqui. Nessa segunda, a gente determinou que seria uma outra fonte, com outro tamanho e uma cor de fundo, mas como a gente não colocou nenhuma altura, nenhuma largura, então ela vai pegar o padrão HTML, que é ocupar toda a largura possível. A gente pode alterar isso aqui, colocando então uma altura, height, digamos que 75 px. Vamos salvar e atualizar. Agora ficou com 75 pixels, mas ela continua ocupando toda a largura da página. Para mudar isso, a gente vem aqui no if e muda também isso. Digamos que a gente quer 150 px, deixar bem menor. Vamos lá, atualizar. Ó,
a gente pode notar então que quando a gente diminuiu, o texto não coube todo, então ele teve que fazer o quê? Teve que pular para a segunda linha. Então aquela caixa que a gente colocou, ela não foi suficiente para aquele texto lá, então ele teve que dar uma quebra de linha. Como a gente está usando divs com classes, então aqui a gente pode reutilizar. Por exemplo, a gente pode criar uma nova div, colocar aqui, ó, esta é a terceira div, e aqui dentro botar uma class div1 de novo, porque como é uma classe, a gente pode reutilizar ela quantas vezes a gente quiser. Então, agora quando a gente salvar e atualizar, vai criar uma outra com a mesma configuração aqui embaixo. F5, pronto. Então, essa é a primeira div com as configurações que a gente colocou na div1. Essa é a segunda div com as configurações da segunda. E essa é a terceira div com as configurações da primeira. Então, a gente pode reutilizar e colocar quantas a gente quiser. A gente pode usar várias da segunda ou várias da primeira. Ou então criar novas, cada uma com as suas configurações também. Lembrando que o empilhamento é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. É empilhamento de caixa, só que começa de cima para baixo. Bom, esse é o básico de criação de divs. Nas próximas aulas a gente vai começar a utilizar essas divs para criar estruturas das páginas e construir um site como a gente viu lá naquelas imagens. Nessa aula vimos o conceito e alguns exemplos de uso de divs. Na próxima aula vamos entender melhor como funcionam os seletores em CSS. Até lá, abraço!